noite, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Vou pedir para você apertar seus cintos, abrir seu coração. Lembra que a palavra de Deus diz que Deus, Ele repreende ao filho que ama, amém? De fato, nós estamos vivendo já um tempo diferente como igreja, coisas têm acontecido na vida de muitos, na gente como igreja. E eu sei que a palavra dessa noite vai vir para libertar aquele que está aqui, aquele que vai ouvir, mas ainda não está conseguindo viver. E vai viver. Se você percebe alguma coisa da sua vida emperrada, empacada, que já devia estar acontecendo e ainda não está, porque existe aquela expectativa por algo que Deus já falou e você está naquela expectativa que vai acontecer. E você sabe que a qualquer momento vai acontecer, mas tem aquele momento onde tem algo dentro do coração que você sabe já devia ter acontecido, mas ainda não aconteceu. E eu creio que essa palavra vai vir ao nosso encontro. O tema dessa palavra vai ser o sagrado, o temor e a reverência. O sagrado, o temor e a reverência. E eu quero que você vá comigo para Salmos 25:14. Aleluia. Salmos 25:14. Aleluia. Salmos 25:14. Vai dizer assim, pensei que era a trombeta do anjo que estava... Brincadeira. Salmos 25:14 diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando a Bíblia fala de conhecimento, não é esse conhecimento como a gente fala, de apenas um conhecimento intelectual. Quando a Bíblia fala de conhecer, é um conhecimento experimentado. Estamos em uma nova aliança. Com certeza todos aqui conhecem mentalmente que estão na nova aliança. Mas a nova aliança há a cura, a provisão, a plenitude de alegria, a abundância, a necessidades supridas física, financeira, emocional. Então, existe aliança, a gente sabe de tudo isso. Mas Deus dá o conhecimento, o provar dessa aliança para aquele que o temem. E a gente vai ver um pouco sobre essa questão do temor de Deus, sobre o sagrado para poder temer a Deus. E eu quero que você vá comigo em Ezequiel 36:23. Aleluia! Ezequiel 36:23. Ezequiel 36:23. Aleluia. Hoje de tarde veio muito forte ao meu coração que cura seria manifesta essa noite. Que pessoas seriam curadas pela liberdade dessa palavra. Ezequiel 36:23 diz assim, ó: revelarei a santidade do meu nome, do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante dela por meio de vocês. Ezequiel está falando aqui de um momento onde as nações profanavam o nome de Deus, porque o povo de Deus profanou. Meu Deus do céu. Profanar significa contaminar, significa poluir. E eu acredito que todo mundo aqui entende isso. Profanou, poluiu, contaminou. Mas sabe um outro significado para profanar? Tornar comum. O povo estava tornando comum o nome de Deus. O povo estava tornando comum servir a Deus.
E por isso as nações profanaram o nome de Deus. Mas ele fala sobre um derramar, ele fala sobre um restaurar. Mas nessa noite, em primeiro lugar, eu quero trazer para mim e para você esse entendimento de não contaminarmos, de não profanarmos o nome de Deus. E mais específico essa noite, a presença de Deus. Nós estamos e vamos provar cada vez mais da manifestação de Deus nesse lugar, gente. Agora precisamos ter o cuidado para individualmente, algum de nós não profanarmos essa presença. Vamos comigo não. Em 1 Crônica 13, não precisa abrir que eu não vou ler lá, mas relata um pouco sobre Uzá. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Quando Davi se tornou o rei de Israel, a arca da aliança, a arca que tinha a presença de Deus, estava perdida. A presença de Deus em Israel estava perdida. E Davi junta lá o pessoal para trazer essa arca de novo para Israel. Só que num determinado caminho, aquela arca que estava sendo carregada numa carroça com bois, trepida e a arca vai cair. E Uzá coloca a mão para que não caia. Só que Uzá é fulminado e morre. E aí eu quero que você vá comigo para 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Para você ver o que 2 Samuel 6, 7 fala aqui. Sobre esse mesmo relato. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Aleluia. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 7. 2 Samuel 6, 7 vai dizer assim, ó. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. Fala na minha versão. A ira de Deus se levantou por conta de uma irreverência. Irreverência também é tratar como comum algo que é sagrado. Tratar como banal, como é só mais um culto. Tratar aquilo que Deus determina como sagrado. E há uma forma de ser feito. E trazendo para o nosso contexto, queridos, existe uma forma como as coisas operam. Aqui existe, mas eu estou falando de uma intenção dos nossos corações, da forma como nós agimos quando nos reunimos. Uzá foi morto porque tratou a presença de Deus com irreverência, como algo comum. Ele não deu a devida atenção que merecia à presença de Deus. Vamos para outro texto, Levíticos 10. Essa palavra foge um pouco daquilo que a gente geralmente prega aqui, mas é segurança. Porque sem temor não há fé. Falamos sobre fé domingo, vamos continuar falando. Mas sem temor não tem fé, queridos. Você pode ficar roxo dizendo que tem fé, mas sem temor não tem fé. E Levíticos capítulo 10, versículo 1. Levítico 10, 1. Quando o povo de Deus é retirado do Egito, Deus, ele separa a tribo de Levi para que fizesse o trabalho no tabernáculo, e essa tribo de Levi era encabeçada por Arão. Arão e seus descendentes cuidariam do tabernáculo, das coisas sagradas. E quando chega aqui em Levítico 10:1, conta assim, ó. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incenso,
puseram fogo dentro dele, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado, Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e sereis glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Aquele pessoal, aqueles filhos de Arão, eles estavam servindo a Deus no templo, mas fizeram da forma que não devia ser feita. Tinha, nesse caso aqui, todo um ritual externo de como fazer para que acontecesse da forma que Deus disse. E eles fizeram da forma que Deus não disse que era para fazer. E morreram, porque trataram a presença de Deus como comum. Não precisa ser feito assim. Vou fazer desse jeito e vai. Aleluia! Enquanto eu orava esses dias, meditava sobre isso, porque faz mais de 2 semanas que Deus fala comigo sobre essa ministração. Na verdade, quando o Jonas pregou a última vez, ele falou alguns temas. Eu acredito que o pastor vai falar sobre isso e ali. Um dos era temor, e veio no meu coração: próxima vez que você ministrar na quinta vai ser temor. Quando o Rodrigo ministrou 2 quintas atrás, me veio claro essa questão sobre o temor. Quando não há temor a Deus, há irreverência. Se trata como comum. É assim mesmo. A gente está, de fato, numa geração nesse mundo onde o quê? As pessoas estão voltadas para os seus próprios prazeres. Se me faz bem, tá tudo certo. Se tem algum esforço meu, eu prefiro deixar de lado. Com Deus não é assim, gente. Com Deus não é assim. E eu me lembrando, se eu não me engano, eu conversei com o Rodrigo e me lembrei, Deus começou a falar comigo sobre o sagrado, que as pessoas estão sem temor. Por quê? Porque não lembram do que é sagrado, porque não tem o foco no sagrado. Aí eu comecei a me lembrar da minha avó, quando eu era adolescente, criança, vindo de uma família muito católica, e tinha as novenas. Quando aquela santa ia para a casa da minha avó, ai, não se chama assim não, vou dizer, ai dos piá, ai dos guri, se fizesse confusão. Tinha que ter um jeito certo de se portar, tinha que ter uma reverência. Ninguém ia ficar na televisão, não. Naquela época não tinha celular para todo mundo, mas se tivesse celular, ninguém ia ficar no celular, não. Ia aproveitar, ia reverenciar aquilo que era sagrado. Eu vi esses dias um exemplo de um hindu, que ele está há 47 anos com o braço levantado, em homenagem a uma divindade. 47 anos. Às vezes para passar 3 louvor com o braço levantado, não dá, porque dói o ombro. Ele está há 47 anos, o braço dele já atrofiou, ele não sente mais nada, porque para ele aquilo é algo sagrado para o Deus dele. Aí deixa eu te perguntar, como a gente tem vindo para esse ambiente? Como a gente tem deixado tem mostrado a nossa reverência para com Deus? A gente chega nesse ambiente, tá tendo oração, e a gente vai ficar batendo papo ali na frente? É um ambiente sagrado, gente. Deus quer manifestar da glória dele. Durante o louvor eu vou ficar sentado, celular, ou vou ficar aqui olhando para um, olhando para outro? Ei, é um momento de louvar a Deus, é um momento sagrado. Entende? Porque muitas vezes nós podemos declarar a palavra, crer que vai acontecer, dizer que ter fé, e nada está acontecendo, porque não se está tratando das coisas de Deus como sagradas. Não é mais um culto. Subiu o Rafa, foi, não gosto não, grita demais. Ei, não é o Rafa não.
Não gostei do... Acho que o Jonas que fala mais calminho. Não gostei do Jonas, fala muito calminho. Ei, não é o Jonas não. Entenda esse momento como um momento sagrado. Tem que ir pro culto, né? Porque senão o pastor... Na igreja, como é que tá o celular? Conversa, desatenção, desinteresse. A palavra fala que onde há o temor do Senhor, ali há riqueza. Ei, riqueza, mas primeiro vem um temor. Sem o temor, sem tratar como sagrado esses momentos, não vai ter manifestação não. Aleluia! Pastor, isso é antiga aliança. Estamos na graça. Deus nos ama tanto. 1 Coríntios 11, 23. Um texto que a gente lê em toda a ceia. E tem uma parte nele específica que eu pulo. Porque eu não teria tempo para explicar. Mas hoje tem. 1 Coríntios 11, 23. Aleluia! Quando a gente entende o sagrado, a gente vai temer, a gente vai ter reverência. 1 Coríntios 11, 23. Aqui falando sobre a ceia. Vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Grava isso: beber o cálice e comer o pão de forma indigna. Vamos continuando. Que cada um examine a si mesmo, coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso que há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ei, discernir o corpo aqui não está falando do pãozinho não, gente. Discernir o corpo fala da nossa reunião, porque nós somos o corpo de Cristo. Sozinho ninguém é o corpo de Cristo, mas reunidos somos. Deus estabeleceu a igreja, esse ajuntamento, para a gente ser edificado, para a gente crescer, para a gente avançar. Cada um aqui tem a presença de Deus dentro, mas é só uma parte do corpo. Quando a gente se reúne, é a presença plena. A manifestação é muito maior. Não tem manifestação da glória de Deus que a gente possa viver individualmente em casa, que se compare quando estamos unidos. O que acontecia em Corinto? Eles se reuniam, mas tinha uns que se achavam melhores do que os outros. Tinha uns que tinham mais dinheiro que os outros. Tava um culto que era uma baderna. Entenda, Corinto tinha manifestação do Espírito. Tinha profecia. Tinha cura. Mas Paulo chama eles de meninos. Porque as manifestações do Espírito são para alcançar a pessoa. Não é sinal de maturidade, gente. E quando Paulo está dizendo aqui: ei, discernam o corpo. Se vocês estão se reunindo para fazer algo sagrado, mas no meio dessa reunião, para fazer algo sagrado, um está se achando melhor que o outro. Eu oro mais. Eu tenho mais.
Ah, não, eu já tenho 25 anos de crente. Ei, está trazendo juízo sobre si. Porque está tratando a presença de Deus com irreverência. Está tratando o corpo de Deus como algo que não é sagrado. Gente, essa palavra não é para condenar, mas é para libertar. Porque eu sei o que Deus falou do meu coração, do que pode acontecer com aqueles que se apegarem, agarrarem, olharem para si e dizer assim: meu Deus, até aqui eu estava tratando a presença de Deus de forma leviana. Vou ler aqui de novo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem ou que morreram. De Deus não se zomba, queridos. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Não lembro agora a passagem específica, mas é bem claro Paulo dizendo: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade, pois, para contigo, se permanecer firme. Mas severidade, se caíres. A gente não pode se reunir e achar que o louvor está assim, a igreja de crianças não trataram bem meu filho, e achar que não vai trair juízo sobre si. Achar que não vai colher consequência. Esse não é o desejo de Deus. Mas se a gente não ter uma reverência para com as coisas de Deus, vai atrair juízo sobre si. Pode orar, se estribuchar. Eu sou curado. E a gente ensina você a fazer isso, você deve. Mas se tratar sem reverência, não acontece não, viu? Irmão Reagan conta que em determinado momento tinha um grande ministro de cura e ele chegou para esse ministro. Deus falou com ele: fale com esse ministro tal e tal coisa para ele se arrepender, porque senão ele vai morrer cedo. E não, era um grande homem de Deus, se movia, curava um monte de gente. Morreu cedo. Vamos para mais um texto? Hoje eu vou falar do sagrado só na questão do ambiente, mas só para você poder pensar um pouco. A presença de Deus que habita dentro de cada um de nós é sagrada. Se a gente lembrasse dessa presença, a gente ia deixar de fazer muita coisa errada. Nosso casamento é sagrado. Se a gente trata como comum, trata o cônjuge como comum, ou muito pior, vai ter consequência. Posições de autoridade são instituídas por Deus. Quando a gente não é submisso, revoltoso contra a autoridade, vai colher consequência. Mas, porque hoje eu estou falando apenas do ambiente. Porque se a gente não consegue perceber o ambiente e tratá-lo como sagrado, não vai conseguir o restante não, gente. Porque aqui começa. Todo mundo começa a aprender aqui. Não importa se em determinado momento você já está conseguindo viver coisas maiores do que se vive numa igreja. Mas você aprendeu aqui. E se você está vendo coisas maiores fora, é para você estimular, instigar e acender o fogo do outro que está aqui para viver coisa muito maior aqui. Alguns irmãos aqui estavam na conferência de ministros lá em Caxias do Sul. Viu que é 400 pessoas afogueadas juntas. O negócio pega fogo, meu amigo. A presença de Deus desce numa forma. Lendo o livro Temor do Senhor, do John Bevere, ele fala que tem muita gente querendo uma audiência particular com Deus. Deus, eu quero que você, aqui ó, eu e você, mas não está obedecendo o que ele já deixou escrito, não está obedecendo o que ele já disse, não está obedecendo a impressão que ele colocou no coração. Não vai ter. Gente, isso é muito sério. Aleluia. Hebreus 12, 28. Vamos lá. Aleluia.
Aleluia. Hebreus 12, 28. Aleluia. Hebreus 12, 28 vai dizer assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça para a qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E deixa eu só te explicar, tá? Deus é fogo consumidor naquele... Ai, Deus, vem com teu fogo consumidor pra... Não, fogo consumidor é juízo. Fogo consumidor é juízo. Se vier o fogo consumidor e tiver pecado, é morte. Já aconteceu em Atos e vai acontecer mais. Não é regra geral, não acontece todo o tempo, porque Deus ele é longânimo, glória a Deus por isso. Deus é misericordioso, glória a Deus por isso. Mas a gente não pode achar que a misericórdia dele nunca vai chegar um momento. Quando Deus ele diz a Abraão que o povo dele, a descendência de Abraão, seria escrava no Egito por 400 anos, e depois ele libertaria aquela descendência para conquistar a terra prometida, Deus deixa bem claro que só vai libertar o povo dele para ir para lá quando a medida de iniquidade daquele povo chegasse no topo. Deus, iniquidade tem uma medida. Até chegar lá, minha longanimidade está agindo, minha misericórdia está agindo. Mas se chegou, juízo. E não tem uma reguinha não, tá? É pra gente ficar atento. E aqui diz, recebendo, eu achei fantástico aqui diz, recebendo um reino inabalável. Quem recebeu um reino inabalável? Sirva a Deus. Glória a Deus. Não é receba um reino inabalável e fique quietinho no seu lugar, não. Isso também é falta de temor. Sirva a Deus de modo agradável. Como agradável? Com reverência e temor. Eu não vou servir de qualquer jeito. Eu não vou fazer do jeito que eu quero e pronto. Não. Eu vou chegar com humildade. Eu vou cheguei naquele ambiente, meu Deus, eu sei que eu sou um canal de Deus para esse lugar. Eu sei que pessoas podem ser alcançadas. Ai, tem que ser, não. É com temor, com reverência. E temor, o exemplo que eu gosto de dar é do guarda de trânsito. Vou dizer lá as blitz. Você foi viajar. Você vai viajar, pelo menos o normal, você olha todo o seu carro, pega a documentação, vê se está tudo em dia e viaja. Em determinado momento, se tiver uma blitz, você vê o guarda de longe, dá uma frieza no coração. E você, que está certo, começa a se analisar de novo, para ver se está realmente certo. Para caso não seja parado, não dê bronca. Servir a Deus com temor é não me achar o top. Eu tenho, aqui vai chegar nesse tema, tenho 15 anos de Verbo da Vida Carazinho, já servi em todos os departamentos. Não importa quanto tempo tenha servido, qual curso tenha feito, quem vai chegar sonoplasta, por exemplo, aqui. Sonoplasta formado, aquele curso caríssimo. Mas se não chegar com temor, não adianta ter o curso. Não adianta ter anos. Servir com temor é você poder estar se analisando o tempo todo. Eu estou indo da forma certa. Eu estou fazendo para agradar a Deus. Final de semana conversando com um pastor e ele trazendo a realidade do local dele. Ele dizendo da dificuldade de conseguir alguém para ser co-líder dele. E a frase que ele usou eu achei fantástica. Meu Deus do céu. Ele disse assim:
Tá tão difícil achar gente disposta a fazer, porque tá todo mundo querendo fazer só o que quer. Tá todo mundo querendo fazer só o que é o seu projeto do coração, mas não está disposto a se colocar debaixo de alguém com reverência, dizer assim, eu quero aprender, eu quero fazer também. Para chegar ao nível do seu projeto. Quer servir, mas quer servir sem temor, quer servir do jeito que quer. Aqui eu sirvo assim, é do meu jeito. Hey, há uma forma, há um jeito de se fazer com o coração. Quando eu entendo que o ambiente é sagrado, eu vou querer me envolver. Sabe por quê? Porque cada um aqui tem a presença santa e sagrada. É como um peixe que descobre que é muito melhor estar no mar do que no aquário. Ixi, eu vou ficar só nesse aquarinho aqui, é limitado? Não. Vou pular no mar. É o meu ambiente. Aleluia. Uma impressão que me veio hoje à tarde foi sobre pessoas, eu assim, olhando aqui eu não acredito que tenha, mas quando vem essas impressões sempre tem alguém que eu não sei quem é. E depois ele me fala. Que a princípio eu acredito que estão todos assim, ou pode ser alguém que vai escutar, mas eu sei que tem gente aqui também, sobre José. José foi ferido por pessoas próximas, por pessoas que ele amava. Mas mesmo assim ele viveu tudo que Deus tinha para ele. Porque José temia mais a Deus. José não se deixou com que aquilo que fizessem com ele paralisasse ele. Quando você entende ao Deus santo, exaltado, magnífico, que morreu por cada um, você não vai se deixar ser paralisado. E você vai se envolver com o ambiente sagrado, dizendo, Deus, eu quero. Eu não quero de qualquer jeito, eu quero com o coração cheio de temor. Eu quero reverenciar a tua santa presença. Eu quero poder desfrutar da tua manifestação. Aleluia. Servir com santo temor fala sobre servir com prudência. Rapaz, eu vou servir porque tem um povo santo nesse lugar. Eu estou servindo a co-participantes comigo da graça celestial. Eu não estou servindo sei lá, Gabriel é muito barbudo, quero servir ele não. Não, estou servindo o Filho de Deus. Rob emagreceu demais. Desse jeito mesmo. Se acha demais, não vou servir muito não. Não. Filho de Deus, presença de Deus, eu vou servir. Porque eu estou num ambiente sagrado. Cheio de pessoas que têm a presença sagrada. Aí a gente vai ter, vou trazer para um contexto bem atual, o dia da criança no sábado. Eu não vou só para a praça tomar chimarrão. Eu vou me envolver num ambiente sagrado. Porque o ambiente daquela praça vai ser mudado. Cura vai se manifestar. Eu vou dar abraço em pessoas que elas vão se quebrantar. Mas pastor, eu estou precisando tanto. Pois se envolva no momento sagrado. E isso vai transbordar por você e alcançar a pessoa. Aleluia. Deus não se manifesta onde há falta de reverência, gente. Se tiver irreverência, Deus não se manifesta. Ou, grande maioria com reverência, Deus se manifesta. Mas a pessoa pode estar no meio, a glória de Deus descendo por 50. E aquela pessoa no meio sem reverência não sente nada. Não prova nada, não é tocada. Falta de reverência. Um último texto. 2 Crônicas 7. Vamos ter um momento de oração. Propositalmente.
Vamos ter um momento de nos consertar. Para ver a presença de Deus de fato se manifestar. E só vai crescer, só vai aumentar. 2 Crônicas, versículo 7, capítulo 7. Segunda Crônicas 7:14. Antes de ler isso, lembra do texto de 1 Coríntios 11 que eu li, que fala que se não discernirmos o corpo, causamos juízo sobre nós. Mas alguns versículos antes, o Paulo diz o seguinte: examine-se, pois, cada um a si mesmo. Não vamos participar da ceia, mas vamos estar no ambiente onde depois desse versículo nós vamos orar. E cada um se examine, se Deus já não falou. E perceba o ambiente. E deixe Deus trabalhar. 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer te sarar, não só o ambiente onde você está, não só as coisas que você faz, mas Deus quer sarar você. Você pode ficar de pé? Aleluia! O versículo 15 ele diz: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esse templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite, Pai.